Vamos abrir as Escrituras, por favor, no livro de Gênesis, capítulo 22. Versículo 8. Gênesis 22, 8. Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Versículo 14 desse mesmo capítulo. E pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Daí dir-se até ao dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Amém? Você conhece esse episódio do capítulo 22 de Gênesis? Esse capítulo 22 começa com o Senhor Deus fazendo um pedido a Abraão. E esse pedido era um pedido difícil de Abraão compreender, mas ele aceitou o pedido. E o pedido era que Abraão oferecesse o seu único filho. E quando a Bíblia diz único filho, não quer dizer que Isaque era o único filho de Abraão. Porque nessa altura você sabe que Abraão já era pai de Ismael. Mas quando o Senhor Deus diz seu único filho, está se referindo a Isaque como um filho nascido de uma maneira diferente de como nasceu Ismael. Porque enquanto Ismael nasceu segundo a capacidade humana, que é chamado de nascido segundo a carne, Isaque nasceu pela promessa, a promessa de que nasceria. Isso quer dizer que Isaque, ele é um filho nascido da palavra que Deus havia dado. A promessa era de que Sara conceberia um filho. Por causa disso, Isaque é chamado de único filho, mas único é no sentido de o único nascido de uma maneira tão singular, tão especial. E nesse capítulo 22, o que acontece é que o Senhor Deus pede a Abraão que ele ofereça o seu único filho em sacrifício. É assim que começa o capítulo 22. E é assim que termina o episódio que acabamos de ler. E eu queria que você agora pudesse juntar uma coisa com a outra. Você consegue juntar uma coisa com a outra? Assim, qual é uma coisa com a outra? É assim. Nós acabamos de ler que aquele monte onde Isaque foi oferecido recebeu o nome de o monte do Senhor se proverá. Ou seja, Abraão deu o nome àquele lugar de Yavé Ire. Ire. A palavra Yavé, na verdade, nem deveria existir, muito menos Jeová. Porque aqui se trata do tetragrama, que são aquelas 4 letras do nome de Deus. E esse nome de Deus, ele é impronunciável. Se ele é impronunciável, não deveria dizer Yavé, muito menos Jeová. Então, quando dizem por aí que o nome de Deus é Jeová, já é uma falácia. Porque como é que eu posso dizer que o nome dele é Jeová se o nome dele é impronunciável? Por isso, o que está ali é assim:
as 4 consoantes, Yod, He, Vav, He, que é o nome de Deus, não se pronuncia, e a palavra Ire, Ire. Você sabia que essa palavra não é proverá? Não é proverá. A gente sempre, a tradução foi essa, né? Disse proverá, porque proverá faz sentido, mas não é bem essa a palavra. A palavra ire vem da palavra hebraica ara, que quer dizer ra, melhor dizendo, ra. Ra. Ire vem de ra, que quer dizer ver, olhar, contemplar. Se nós tivéssemos que traduzir literalmente, seria assim, o versículo 14. Deus olhará, Deus verá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. O sentido seria esse. Deus vai ver. Por isso é interessante, eu queria fazer uma brincadeira com a palavra proverá, porque proverá. No sentido de que proverá, se eu quisesse colocar agora aqui uma etimologia da palavra proverá, ela faz todo sentido com o significado da palavra hebraica. Porque quer dizer assim, ver, Deus verá. Mas a palavra provisão ali está boa. Por quê? Porque eu posso dizer assim, Deus vai olhar, Deus está olhando por isso. Isso quer dizer o quê? Deus está cuidando, Deus está provendo. Por isso, olhar é que é a palavra mesmo, olhar. Mas quando se traduz por proverá, não está de todo estranho a palavra. Porque dizer que Deus vai prover alguma coisa é também dizer que Deus está olhando para esta coisa. E o Senhor nosso Deus está vendo tudo a nosso respeito. Amém? Amém, amados? Ele está vendo. Ele está vendo quer dizer que Ele está provendo. É esse o sentido, ver. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui dos queridos é o seguinte. Esse monte que é chamado de o monte do Senhor que vê, o monte do Senhor que olha, e por isso o monte do Senhor que providencia, que provê, começou a história do nome do monte. É isso que é tremendo nas Escrituras, viu? E aqui está um princípio, amados, que está no Antigo Testamento, no Novo Testamento, e eu creio que é um princípio do reino dos céus. Eu quero falar do reino dos céus para os irmãos hoje. Nós estamos num mês para edificar a casa do tesouro, amém? Você tem um texto aí sobre a tua mesa, sobre na tua casa haverá prosperidade e riquezas. E eu quero aqui compartilhar com você um princípio do reino dos céus sobre esse assunto. E o princípio é o seguinte, exatamente a experiência que trouxe o nome do monte é o Senhor que provê. O nosso Deus, Ele se revela, observa bem isso, o nosso Deus, Ele se revela porque nome é o que a pessoa é. Então, o nosso Deus se revela como aquele Deus que vê, aquele Deus que provê, aquele Deus que providencia, Ele se revela exatamente no momento em que Abraão vai oferecer.
Você não acha isso interessante, não? Porque a gente, quando fala de Deus prover, a gente está falando de quê? Quando diz assim, Deus vai prover. Deus vai trazer provisão para a minha vida. Deus vai me fazer prosperar. Deus vai me abençoar com bens e riquezas. Nós estamos falando daquilo que nós vamos receber, que nós vamos obter. No entanto, o nome, a experiência que dá nome ao Deus provedor é a experiência de uma profunda entrega de Abraão ao Senhor. E a entrega é tão profunda, que aqui não estamos falando de bens, não estamos falando de apartamentos, de carros, não estamos falando de escrituras, de sei lá o que for. Estamos falando de alguém entregando o seu próprio filho. Se nós seguíssemos a lógica humana, se Deus está ali pedindo a Abraão que entregue o seu filho, o nome do monte poderia ser o Deus, ou poderia ser algo relacionado ao próprio sacrifício de Abraão, a entrega dele. No entanto, não. O nome é relacionado o Deus que nos providencia. O Deus que provê e que supre as nossas necessidades. O Deus que está vendo tudo sobre nós. E o Deus que se revela assim, se revelou assim no momento quando pediu a Abraão que oferecesse, que entregasse, que sacrificasse seu maior tesouro, que era seu filho. O que nós, então, aprendemos na experiência do reino dos céus, né? Esse princípio do reino dos céus. No monte da entrega, é exatamente no monte da entrega que está a nossa prosperidade. Quem está disposto a isso? Quem está disposto a isso? Hein, queridos? Amados, diga se não é princípio do reino dos céus. Isso tem a cara do reino dos céus. A cara do reino. Por que a cara do reino? Porque Abraão está falando de quem na entrega do seu único filho amado em sacrifício? Está falando de Deus Pai que entregou o seu único filho amado em sacrifício. Então isso é cara do reino dos céus. Por isso, amados, a partir dessa experiência de Abraão, eu queria compartilhar umas coisas com vocês, uns textos. Queria ler com vocês os textos. Para você ver a associação. Olha, entenda bem, o entendimento do reino dos céus. O entendimento do reino. A associação que existe entre entrega e provisão. Entre oferecer e prosperidade. Eu queria abrir com vocês Lucas capítulo 14, versículo 33. Quando o Senhor Jesus está ali trazendo uma declaração sobre quem poderá segui-lo, quem poderá ser discípulo dele. O negócio ali é um chamado para um discipulado com o Senhor Jesus, um chamado para segui-lo. Todos nós
queremos seguir o Senhor Jesus. Todos nós. Todos. Na verdade, a missão dessa igreja que aparece aqui abaixo do candelabro, toda vez que esse telão está aqui diante de nós, a missão é essa: tornar pessoas comuns em seguidores do Senhor Jesus, discípulos. Agora veja o que o Senhor Jesus fala a quem vai segui-lo. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. O que quer dizer renuncia? A palavra renuncia, aqui agora já é a palavra grega, porque nós estamos no Novo Testamento. É a palavra apotasso. Apotasso. E essa palavra é uma combinação de duas palavras, que na verdade quer dizer, em outras palavras, quer dizer assim: distanciar-se, separar, dar a Deus. Dar a Deus. Sabe alguém que está se separando de alguém? Vai viajar, aí se separa, tem aquele momento de separação. O texto, então, ficaria assim: assim, pois, todo aquele dentre vós que não dá a Deus, que não separa daquilo que você possui, não pode ser meu discípulo. Observe, queridos, que o texto está dizendo daquilo que você possui, daquilo que você tem. Por quê? Porque aquilo é teu. O Senhor Deus, amados, Ele sabe muito bem que você precisa ter as coisas. Ele não está pedindo que você despreze ou que você jogue fora o que você tem. Ele está pedindo que você tenha uma separação daquilo que você tem. Não é para você deixar de ter, mas é para você estar separado daquilo que você possui. É exatamente isso que é renunciar. Renunciar é eu estar separado daquilo que eu continuo possuindo. Você continua possuindo, não quer dizer que você agora vai ficar aí pela rua, andando vestido de saco e cinza. Não é isso não, voto de pobreza ou coisa parecida, não. Você continua possuindo. Ocorre que você possui e não é possuído. Você tem aquilo, mas não que aquilo lhe tenha. Por quê? Porque você está separado. É uma separação saudável. Saudável. Como é que é essa separação saudável? Vamos compreender melhor com Atos capítulo 4. Atos capítulo 4, versículo 32. Aí nós vamos compreender melhor essa separação. Da multidão dos que criam, era um só o coração e uma só a alma. E ninguém dizia, observa, ninguém dizia que coisa alguma das que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. Olha aqui. E aí? Está disposto a subir o monte do Senhor proverá? Não é fácil não, viu, gente? Nós estamos debaixo... Essa palavra que agora, do princípio do reino dos céus, está vindo sobre o Brasil. Um país ocidental de regime, de modelo econômico capitalista.
E, portanto, a questão do consumo é muito forte entre nós. A questão dos bens, do patrimônio, do possuir, é muito forte entre nós. Por isso, nós devemos ser bem agora aqui sensatos, se estamos dispostos a subir esse monte do Senhor proverá. Alguém pode dizer, mas aqui está retratando a igreja no seu início. Lá o Espírito Santo desceu sobre eles. Eles estavam assim num fogo do Espírito, fogo do Pentecostes. A igreja estava nascendo. A realidade econômica deles era outra, diferente da nossa. O regime econômico era outro, diferente do nosso. Ou seja, nós podemos agora aqui nos distanciar da experiência da igreja em muitos sentidos e áreas. Mas eu diria, amados, esse distanciamento não é outra coisa senão uma justificativa para nos manter no estado em que estamos. Porque, na verdade, se aquela igreja agia assim, porque estava muito cheia do Espírito Santo, é porque nós não agimos, porque não estamos cheios do Espírito. Ou seja, declarar que eles agiam por causa disso é confessar a nossa própria escassez. Verdade é que, independente de época, independente de lugar, trata-se de um princípio. E qual é o princípio? É o princípio da renúncia. E o que é o princípio da renúncia? O princípio da renúncia é o seguinte: eu posso passar com esse vaso, eu posso ficar com esse vaso todos os anos da minha vida. Para onde eu vou, esse vaso vai. Todos os anos. Não significa que eu vou me desfazer dele, mas eu estou distante do vaso e o vaso de mim. Eu não digo que ele é meu. Ou seja, se for necessário, em algum momento, eu posso não estar com o vaso. E quando eu não estiver com ele, no sentido literal, não haverá dor, não haverá lamento, não haverá murmuração, apenas ele me molha e eu digo, me apeguei demais a ti. Porque você deve já saber, quanto for o apego, quanto maior será a dor. A questão não está de, eu vou desfazer disso ou desprezar. Eu repito, não se trata disso. Se trata de, ninguém dizia que das coisas que possuía, era sua própria. Mas possuía. Mas não era sua própria. Então preste atenção. Se eu possuo esse vaso, mas eu digo que ele não me é próprio, então a minha posição é de mordomo do vaso e não de dono dele. Quem é o mordomo? O mordomo é aquele que cuida daquilo que realmente não é seu. Ninguém dizia que coisa alguma das que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. E isso não tem nada a ver com o marxismo, viu?
Isso aqui é uma obra do Espírito no coração da igreja. Observe o início do verso. Da multidão dos que criam, era um só o coração. De tal maneira, queridos, que naquela comunidade ali, não havia ninguém passando necessidades. Quem não tinha nada e quem tinha muito, quando eles se encontravam, por causa dessa obra do Espírito, quem tinha muito não sobejava. E quem tinha pouco não faltava. Por quê? Porque receberam esse princípio do reino dos céus. Qual é o princípio? No monte da entrega está a minha prosperidade. Queria ler com vocês mais uns textos agora que são muito, muito mais, assim, vai aprofundando mais ainda. 1 Timóteo, capítulo 6, versículos de 7 a 10. 1 Timóteo 6, de 7 a 10. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Você concorda? Concorda? É extraordinário isso, hein? Meu Deus do céu, o que é isso? Porque nada trouxe para este mundo e nada podemos daqui levar. Há um texto em Eclesiastes, me foge agora capítulo e versículo, que diz assim: tudo que você vier a mão para fazer, faça conforme as tuas forças, porque para o lugar para onde vais, ou seja, ali no texto chama Sheol. Sheol é lugar onde os mortos ficam. Lá diz assim, lá não tem trabalho, lá não tem projeto, lá não tem sonho, lá não tem nada. Interessante o nível de ilusão que a gente está envolvido, viu? O nível de miragem que a gente fica seduzido. Porque o apego é tão grande que parece que vai levar alguma coisa. É tão crua essa verdade, que deveria nortear a nossa maneira de lidar com as coisas, que deveria influenciar hoje a nossa maneira de nos relacionar com as coisas. Ou seja, de fazer essas coisas, usá-las para a glória de Deus. Observe o que ele vai dizendo, queridos. É muito, muito interessante. Tendo sustento, tendo alimento e vestuário, estaremos com isso contentes. Veja isso, veja esse padrão aqui, esse padrão. Esse padrão é igual ao do Senhor Jesus. Você lembra de Jesus no Sermão do Monte, no capítulo 6 de Mateus? É exatamente o que Paulo fala a Timóteo. Tendo com que comer, e aqui eu até acrescento, comendo bem. E com que vestir? Vestindo bem. Bem, não quer dizer assim, aquela marca de produto, não sei das quantas, queridos. Você sabia que a nossa maior, aqui nesse ambiente aqui, ó, arrisco-me dizer que nesse ambiente aqui,
as nossas preocupações e ansiedades não estão relacionadas com o que vestir e com o que comer. Arrisco-me dizer que entre nós aqui não temos ansiedades e preocupações em relação a isso. Temos com o quê? Temos com o que excede disso. E eu vou dizer aqui mais. O que excede disso, se você observar bem, pode ter que ter coisas ali que são realmente coisas que você sobrecarregou por uma série de interesses, epitúmias da vida. Sabe o que é epitúmia? Epitúmia é desejo irrefreável. Muitas vezes as pessoas têm dívidas por conta de coisas que achavam que tinham que ter, que possuir, e não tinham. Mas, queridos, você sabe, você é inteligente. Hoje a gente não compra mais o que precisa. A gente compra o que dizem que para nós será necessário. E aí nós acreditamos que aquilo realmente é necessário. Se eu calçar aquele tênis, eu vou voar. E você calça o tênis e não voa. Na verdade, talvez o tênis está lá até hoje, usou 2 vezes. Caríssimo. Até hoje, você está na 5ª prestação dele. E ele não foi usado tanto quanto está sendo pago. É interessante. Mas por quê? Porque tem nele um sistema de amortecedor que vai livrar sua vida do seu problema conjugal. Ele tem um sistema amortecedor que vai dar a você uma autoestima, que vai fazer você um novo homem, uma nova mulher, uma pessoa determinada. E aí você compra o quê? O tênis? Não, você compra esse homem, essa mulher maravilhosa, maravilhoso. E aí você descobriu que você não anda. Você descobriu que você não caminha mais. E você até descobriu uma coisa, sabe o quê? O que você gosta mesmo daquele tênis velho que você usa. Entenda os princípios do que estamos falando. Por favor, não leve a ferro e fogo. Não fique aqui dizendo assim, então meu negócio agora é só o que comer, o que nada mais importa. Não. Entenda os princípios que estão por trás aqui. O que na verdade está sendo dito aí é exatamente isso. É de que, amados, o nosso contentamento está muito além do quanto possuímos coisas. O texto diz, tendo que comer o que vestir, estaremos com isso contentes. Ele está dizendo assim, nosso contentamento está muito além de possuir isso ou aquilo. Porque quando você possui isso ou aquilo, você descobre que não ficou tão contente. Mas vamos prosseguir. Olha que coisa tremenda aqui. Ora, os que querem ficar ricos, por favor, não somos pessoas contra a riqueza. A palavra querer aqui é que está o problema. Porque essa palavra querer aqui na língua grega não é o querer no sentido de aquela ambição que eu considero natural, normal. Esse querer é algo obsessivo. O sentido aqui é de uma obsessão, é de um desejo obsessivo. Os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e em muitos desejos insensatos e perniciosos, os quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, nesse desejo obsessivo, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Isso não é vida,
do reino dos céus. Não é vida do reino dos céus. Agora eu queria ler ainda nesse mesmo capítulo os versículos 17 a 19. Atenta. Versículos 17 a 19. Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos. Porque veja, aqui a questão não está em ser rico. Ser rico é maravilhoso. Ser rico é bênção do Senhor. A questão está, amados, como vamos administrar, como vamos, sabe, queridos, cuidar, como vamos ser mordomos dessa riqueza. Observe. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos. Observe isso aí. Nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza. Mas a riqueza ela é instável, não é? Mas em quem? Em Deus. Agora, veja o que Deus faz. Observe o que Deus faz. Que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. O meu diz para nós aprazimento. Ali nos concede abundantemente todas as coisas para delas gozarmos. É para nosso prazer. Agora veja o que continuam dizendo para que os ricos façam. Pratiquem o bem. Sejam ricos de boas obras. Olha aí. Como você vai lidar com as coisas que você possui? Olha aí, como lidar? Se enriqueçam de boas obras. Olha a coisa tremenda. Generosos em dar e prontos a repartir. Que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, para que possam alcançar a verdadeira vida. Amém, amados? Não é tremendo esse texto? Isso é tremendo, amados. Olha esse princípio do reino dos céus. Está colocando as riquezas em seus devidos lugares. Para a saúde de quem possui e para a bênção daqueles que não têm. Porque ele está dizendo aqui, sejam ricos em boas obras, sejam liberais, generosos, prontos para repartir. Então veja o propósito da pessoa ser rica, pronto para repartir. Porque se ele fizer isso, o que vai acontecer? Ele vai acumular para o seu próprio tesouro. E ele vai ter um fundamento sólido para o futuro. Para que ele possa o quê? Se apoderar, alcançar a verdadeira vida. Porque, amados, a verdadeira vida ainda será alcançada. E essa pessoa pode fazer uso do que Deus lhe concedeu, do que adquiriu hoje, para alcançar essa verdadeira vida. É isso que faz sentido. Provérbios capítulo 11, versículos 24 e 25, diz assim: a quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda.
a alma generosa prosperará. E quem dá a beber será descedentado. O que rega também será regado. Olha o que o texto está dizendo. A alma generosa prosperará. Generosidade e prosperidade. Generosidade é entrega. Quem é generoso, entrega. Está falando de entrega, generosidade. A alma generosa prospera. Isso quer dizer que no reino dos céus, entrega está ligado diretamente com riqueza, prosperidade. Eu queria ler um último texto com os irmãos. 2 aos Coríntios, capítulo 9. A partir do versículo 6. 2 aos Coríntios 9, a partir do verso 6. E isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. O que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Observe isso aqui. Deus pode fazer-vos, olha aqui, a minha versão diz assim, olha, Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Observe isso aqui agora. Deus nos faz abundar em toda graça para que superabundemos em toda boa obra. Abundar em toda graça significa que Deus vai nos fazer abundar em toda graça, ou seja, Ele vai nos abençoar, nos conceder, presentear, nos tornar prósperos. É isso, abundar em toda graça. Ele vai nos abundar em toda graça a fim de é propósito. Para quê? Com qual objetivo? Ele vai nos abundar em toda graça para que superabundemos em toda boa obra. Se nós não revermos isso, amados, desde quando você olha para o teu armário, teu guarda-roupa, desde quando você olha para a tua conta bancária, para a quantidade de pares de sapatos você tem, quantos carros você possui, para que Deus está te abundando em toda graça? Para que você superabunde em toda boa obra. Por isso eu disse a vocês, queridos, subir o Monte Moriá não é muito fácil não, viu? Sabe por quê? Porque Isaac é pesado pra caramba. Isaac pesa.
Você sabe o que é o peso? O peso é quando você está tão apegado àquela coisa que aquela coisa pesa. Para poder falar assim, dar a Deus, separar. Senhor, eu quero prosperar. Aí o Senhor está aguardando a sua... Você chegar para ele e dizer assim, Senhor, para que prosperar? Por qual razão eu tenho que prosperar? Qual o motivo da prosperidade? Qual o propósito de ficar rico? Queridos, eu sentei aqui só para te passar a ideia assim de parar um pouco para pensar. Conhece parar um pouco para pensar? É assim, ó. Por que ficar rico? O quanto de celeiros eu tenho para caber tanto trigo? Qual tamanho terá que ser minha garagem para caber tantos carros? Amados, nós como igreja do Ocidente e ainda em país em desenvolvimento, fica ainda mais difícil subir o Monte Moriá. Fica mais difícil subir o monte do Senhor proverá. Mais difícil. Mais difícil. Sabe por quê? Porque cada coisa que vamos obtemos com tanto suor. E quanto mais suor, mais eu grudo naquilo. E digo assim, não solto por nada. Porque quem tem muito, tem muito. Mas quem está desejando ter muito, que é país em desenvolvimento, no nosso caso, a gente traz umas psicologias do apego que são horrorosas. E o Senhor chega para nós, não importa o país, não importa o regime econômico, não importa debaixo de qual espírito estejamos, não importa quantas propagandas tem na televisão, não importa o consumismo, shopping centers, quantos existem em São Paulo, não importa. Não importa o quanto é maravilhoso aquilo que temos e o que gostaríamos de ter a mais do que temos, não importa. Não importa a época e o lugar, o princípio do reino chega para dizer assim, Deus quer te fazer abundar em toda graça, a fim de que você superabunde em toda boa obra. Ora, observe, aquele que dá semente ao que semeia é o nosso Deus. E pão para alimento também suprirá, observe, e aumentará a vossa sementeira. Ele vai aumentar a sementeira. E multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo. Amém? Amém, amado? Diga assim, eu vou ser enriquecido em tudo.
eu vou ser enriquecido em tudo. Aí o versículo continua, para toda generosidade. Amém? Amém? Eu não sei se a alegria de enriquecer é maior do que o propósito de ter ficado rico. Não sei. Mas assim, enriquecerei em tudo. Em tudo enriqueceis. Uhul. Aí ele fala em línguas. Aí ele complementa para dar o sentido da riqueza. O sentido da riqueza é, você vai enriquecer em tudo para toda a liberalidade. Aí você... pensei que era meu. Aí ele diz, é seu? Mas você vai levar isso ao monte. Você vai levar isso ao lugar onde o Senhor provê. Agora veja o que vai acontecer quando a gente é liberal. Reverte em ações de graças a Deus. Isso é lindo, viu? É lindo. Porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade das pessoas, mas também redunda em muitas graças a Deus, visto como, na prova dessa ministração, glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo, e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos, enquanto oram eles em vosso favor com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós, graças a Deus pelo seu dom inefável. Sabe o que é isso? Isso é assim, quando você, abençoado, abençoa, essa pessoa abençoada vai dizer assim, glória a Deus, graças a Deus, louvado seja Deus. E você quase que fica ali assim, meio que, ô meu irmão, eu também, eu que lhe entreguei. Aí ele, louvado seja Deus, exaltado seja Deus. E para a gente, a pessoa fala assim, muito obrigado, você também, viu? Mas o que está acontecendo aqui? A pessoa aquilo vai reverter, sabe o quê? Em ações de graças a Deus. Deus será exaltado. Por quê? Porque eles verão as nossas obras e glorificarão nosso Pai que está nos céus. O Senhor é exaltado, o Senhor é exaltado. Não é assim quando a gente faz uma coisa boa por alguém? A pessoa chega e fala, Deus seja louvado. E o que vai acontecer? O Senhor Deus vai aumentar mais ainda a nossa sementeira. Vai nos fazer prosperar mais ainda. Para quê? Para que superabundemos em abençoar outros. Para quê? Para que glorifique mais a Deus. Para quê? Para que Deus nos dê mais abundante graça. Para quê? Para que superabundemos em abençoar pessoas. Para quê? Para que glorifique mais a Deus. Para quê? Para que Deus nos dê... Isso é o ciclo do reino dos céus. É o ciclo do reino. É o ciclo da vida. É o que faz sentido para mim e para você. Faz sentido? Faz todo sentido. Você fala assim, essas coisas não me têm, não me possuem. Eu que as tenho, eu que as possuo. Sou mordomo de Deus. E estou cuidando dessas coisas para que o Senhor Deus seja continuamente glorificado e exaltado na vida das pessoas. Amém, amados? Você está querendo subir o monte? Vamos subir juntos o monte hoje? Vamos? Vamos subir o monte do Senhor proverá? É para subir o monte, não venha de mão vazia, tá bom? Vamos entregar a Ele. Vamos oferecer a Ele. É no lugar da entrega que está
a nossa mais tremenda prosperidade.